Olha, a história de José na prisão quase todo mundo conhece, né? Mas e se a gente olhasse para essa história e visse ali uma verdadeira cena de crime? Hoje, vamos tratar essa narrativa antiga como um mistério mesmo e sair em busca de pistas que revelam um mundo inteiro que estava perdido. E é exatamente essa a nossa pergunta central aqui. A gente não está só lendo um texto antigo. A gente está, na verdade, seguindo um mapa. Um mapa que promete nos mostrar não apenas uma história, mas os segredos de toda uma civilização. Então, o nosso trabalho aqui vai ser decodificar as pistas culturais que estão escondidas lá em Gênesis capítulo 40. Pensa assim, cada detalhe, cada símbolo é uma pecinha, uma peça crucial de um quebra-cabeça histórico gigantesco. E para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, tem uma peça que é fundamental: a oniromância. Para os egípcios, sonho não era fantasia, não era coisa da cabeça. Era dado bruto, sabe? Uma mensagem direta dos deuses que precisava ser analisada com uma precisão técnica quase cirúrgica. Bom, a nossa investigação começa com os dois personagens principais, os nossos suspeitos, por assim dizer. E é muito importante a gente entender logo de cara. Eles não eram meros servos do palácio, de jeito nenhum. Eles estavam ali, no epicentro do poder. Aqui a gente começa a ver o tamanho do risco. O copeiro, por exemplo, ele não servia o vinho e pronto. Ele era a última barreira entre o faraó e um possível veneno, um confidente, alguém de extrema confiança. Já o padeiro, ele controlava não só a comida, mas os rituais, que eram vitais para a imagem divina do faraó. Ou seja, cargos de confiança máxima, máxima mesmo. E a acusação contra eles é vaga, perigosamente vaga. Só diz que eles ofenderam o seu senhor. Num ambiente super tenso como a corte egípcia, isso podia ser qualquer coisa, desde um errinho bobo até uma conspiração de traição que levaria direto para a execução. E isso joga a gente de cabeça na realidade brutal da política egípcia da época. Pois é, conspiração, tentativa de assassinato, isso era o pão de cada dia para eles. A prisão desses dois oficiais de altíssimo escalão não era uma coisinha qualquer, um problema administrativo. Era uma crise de segurança nacional, acontecendo em tempo real. Ok. Com o cenário político todo montado, a investigação agora se vira para a prova principal: os sonhos. A gente precisa entender uma coisa muito importante. Para um egípcio da Idade do Bronze, um sonho não era um evento aleatório, do subconsciente. Não. Era literalmente uma janela para o futuro, uma mensagem que precisava ser decifrada com uma precisão de vida ou morte. E eles não tiravam isso do nada, não. Eles tinham um sistema super desenvolvido para isso. Existiam manuais, os chamados livros dos sonhos, onde escribas, que eram super treinados, buscavam o significado de cada símbolo. Era um processo metódico, quase científico para a época, sabe? Tudo projetado para prever o futuro. E aí, chega José, e com uma única pergunta, ele simplesmente destrói esse sistema todo. Ele não está oferecendo uma interpretação melhor. Ele está oferecendo um método completamente diferente. Um que basicamente invalida toda a estrutura de conhecimento egípcia. A jogada de José aqui é genial e, ao mesmo tempo, muito perigosa. Ele não se coloca como um intérprete mais habilidoso, mas sim como um canal direto com o divino. Isso torna os manuais, os especialistas, todo o sistema egípcio obsoleto. É uma afirmação super audaciosa que podia libertar ele ou, custar a própria vida. Então, agora começa a nossa análise forense dos sonhos. Vamos olhar os detalhes de perto e ver como eles se encaixam perfeitamente com a vida e os costumes do Antigo Egito. É impressionante! Vamos lá, cada detalhe no sonho do copeiro revela uma autenticidade histórica incrível. Sim, o Egito era um produtor de vinhos super sofisticado. E o ato de espremer as uvas direto na taça não era só para manter o frescor, era um símbolo poderosíssimo de confiança, de pureza, garantia que nenhum veneno podia ser colocado ali no meio do caminho. Agora, no sonho do padeiro, os detalhes são ainda mais cirúrgicos. O Egito era tipo a padaria do mundo antigo, famoso pelos pães. Mas a pista matadora está no jeito que os cestos eram carregados. Olha que interessante. Em muitas culturas, eram as mulheres que carregavam coisas na cabeça, mas no Egito especificamente, esse era um costume masculino. Um detalhe minúsculo, mas historicamente perfeito. Bom, com todas as pistas analisadas, a gente chega no clímax da nossa investigação, o veredito. E ele vem com uma interpretação genial, que é dita, não por acaso, no dia do aniversário do faraó, um dia que era sempre de julgamento e de destino.
E aqui, o destino de 2 homens depende de uma única frase, um jogo de palavras brilhante. Uma expressão que, dependendo de quem ouve, pode significar honra ou o mais puro horror. José usa isso com uma precisão que é literalmente mortal. Para o copeiro, a frase levantar a cabeça significava ser exaltado, perdoado, votar para o seu cargo de poder. Mas para o padeiro, exatamente as mesmas palavras selaram o destino dele. Seria decapitado e seu corpo ficaria pendurado como um aviso terrível para todo mundo ver. Mas a gente acha que a história acaba aí, com a morte do padeiro, né? Não. Do ponto de vista de um egípcio, o que aconteceu depois foi muito, mas muito pior que a morte. Foi a aniquilação completa. No Egito Antigo, a gente sabe, a mumificação era essencial para garantir a vida após a morte. Então, ao ter o corpo devorado por aves, o padeiro não só perdeu a vida, ele perdeu a eternidade. A alma dele, o Ka, foi simplesmente apagada da existência. É o fim absoluto. E com isso, a gente chega na reviravolta final da história. A profecia se cumpriu tudo certinho, mas a história ainda guarda uma última e dura lição sobre como o poder funcionava de verdade no Egito. Depois dessa demonstração simplesmente brilhante de visão divina, qual é a recompensa de José? O silêncio. Exatamente. O copeiro, de volta ao poder, seguro, simplesmente esquece dele. Deixa José lá mofando na prisão. E esse esquecimento é a peça final da nossa investigação. É a prova da dura realidade de ser um estrangeiro no sistema egípcio. Não importava o seu valor ou a sua utilidade. No fim do dia, um estrangeiro era descartável. E, no final das contas, essa análise de uma história tão antiga nos deixa com a pergunta que é, na verdade, bem moderna, né? No mundo de poder absoluto, qual é o verdadeiro valor de quem vem de fora? É uma pergunta que ecoa desde as prisões do Egito até os corredores do poder de hoje em dia.